A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato on demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim. Novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago. As reformas e a nova agenda política, com André César. Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre 1 e 3 horas nos formatos presencial e digital e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos, Imagem e Credibilidade. Seu poder de decisão. Articulações políticas a mil aqui em Brasília. Começa agora JBR News. Nos últimos dias, aqui nesse conteúdo, a gente tem levado para vocês o mesmo assunto, ou a mesma pauta, como a gente gosta de falar no jornalismo, que é justamente a questão da articulação política do governo para o Congresso Nacional. A gente já falou e não vamos entrar mais nesse assunto com detalhes, mas é necessário que todos os governos tenham uma base parlamentar que os garanta a aprovação dos assuntos de interesse. E isso não tem acontecido, como vimos na Câmara dos Deputados. E agora a tentativa parece de reverter esse posicionamento no Senado. É isso? É isso. Ontem lá no Senado, né? Então vamos pegar aqui, pegando do início da semana. O Lula teve uma reunião na segunda-feira com líderes e ministros, aonde cobrou lá posicionamentos dos partidos que fazem parte do governo, né? Porque houve aquela derrota lá no marco do saneamento na semana passada. Bom, aí ontem já teve, de fato, uma reunião lá no Senado, aonde foram os ministros da Casa Civil, Rui Costa, ministro da Cidade, Jader Barbalho Filho, conversar com os líderes dos partidos da base do governo no Senado. Ou seja, já mobilizou ministro. Já mobilizou ministros para tratar de tentar, agora lá no Senado, reverter a derrota que houve lá na Câmara na questão do marco do saneamento. Então os ministros foram lá, apresentaram argumentos, se colocaram à disposição para participar de audiência na Comissão de Infraestrutura no Senado na próxima semana, para tentar de alguma forma lá reverter essa posição e mostrar que, enfim, existe articulação política, que o governo tem voto e tal. Há quem ache isso meio perigoso, ou seja, perigoso começar por aí, porque a questão do marco do saneamento tem outras especificidades, tem outras questões, envolve interesses de empresas, envolve interesses do próprio Congresso, então pode ser um tanto quanto arriscado, mas houve essa mexida, houve essa tentativa, pelo menos o governo tenta se recolocar no jogo. O que eu ia pontuar é justamente isso, Rodolfo, porque quando o governo toma essa decisão, ele está precisando dar uma resposta para o país, para dentro do próprio governo, de que ele tem sim condições de aprovar os assuntos de interesse, mas, em especial, a base que apoia o presidente Lula, dentro e fora do Congresso, inclusive o empresariado, porque a gente sabe que esses movimentos também vêm de fora para dentro. Claro. Quando ele tenta mobilizar o Senado num assunto que, como você bem disse, é arriscado, porque o marco do saneamento, ele não toca uma questão ideológica, nem partidária, nem de quem é a favor do presidente A ou do presidente B. Toca numa questão que é muito sensível no Brasil e que não dá mais para a gente atrasar, que é a questão do esgoto. E essa questão da água, do esgoto, do saneamento nas cidades, como foi construído, foi uma discussão longa, que passou por vários setores, que teve a concordância de todo mundo. Então, tudo que se mexe nesse assunto é mal visto. E Exatamente. como você bem disse, resolver iniciar e começar a testar a sua base por esse assunto pode ser um tiro no pé. Com certeza, é arriscado, muita gente acha que é arriscado, mas aí toda a conversa ontem lá, Alexandre, era no sentido de tentar convencer lá os ministros de que os decretos que o presidente Lula tinha feito não alterariam
a questão do marco do saneamento na sua essência, ou seja, esses decretos não impedem que sejam feitas parcerias público-privadas, segundo eles, na área do saneamento, que havia ali uma preocupação mais ali, enfim, de como atender aos pequenos municípios, enfim. De repente, e é isso que ficou parecendo, ainda que não seja assim, porque também tem uns outros projetos de decreto legislativo do Senado, o que ficou parecendo é que a construção no Senado pode acabar caminhando para isso, entendeu? Ou seja, se já os ministros vão lá e garantem, olha, não vamos mexer na questão das parcerias, então eles já começam a se comprometer. Se eles vão lá nas audiências e dizem a mesma coisa, fica o compromisso. Ou seja, o governo cede sem dizer que está cedendo, vamos dizer assim, né? Agora é o ver para crer, porque é o seguinte, se de fato o governo aprovar, ele equilibra o jogo. Arthur Lira continua sendo forte, mas o governo sabe que tem uma casa onde ele tem domínio, vamos dizer assim. Por outro lado, se ele perde no Senado num assunto tão sensível e que tem realmente oposição de governistas para que haja mudança, ele corre o risco de ficar fraco ou enfraquecido nas duas casas. Por isso é que tinha muita gente ontem dizendo que talvez essa não tenha sido a melhor estratégia. Melhor seria tentar começar por alguma outra coisa, deixar essa questão para lá, porque, enfim, acaba correndo o risco de duas derrotas, o que pode se tornar uma coisa bem complicada. Né? Vamos ver para crer. Se o presidente Lula de fato tem essa força congressual que já teve no passado, ou se agora, de fato, quem manda naquela casa é Arthur Lira. Daqui a gente termina este conteúdo agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. Muito obrigado aí pela audiência. Não esquece de dar um like lá e até amanhã.